Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar com exclusividade sobre a ansiedade, como que ela se manifesta e como nós nos relacionamos, tratamos essa ansiedade. Muitas vezes nós temos a ansiedade como um diagnóstico, e aí nós compreendemos que nós vamos conviver com isso para sempre. E é muito interessante nós estarmos abertas hoje para um aprendizado. Então, nós desconstruirmos aquilo que nós já sabemos para que nós possamos reconstruir uma nova forma de olhar para a ansiedade e de poder conviver, se relacionar com ela. Eu sou a Raiane Tonquiel dos Santos, eu sou psicóloga, instrutora de mindfulness, mentora de mulheres, de empresárias. E eu trabalho muito para que tenhamos qualidade de vida, porque a qualidade de vida, o compromisso com a nossa saúde, é o que faz com que a gente possa ter mais produtividade, mais prosperidade, com que a gente possa de fato elevar a nossa realidade. E é para isso que eu estou aqui, construindo esses vídeos, compartilhando meu conhecimento, para que juntas a gente possa viver essa transformação e também impactar a sociedade, impactar as próximas gerações. Talvez tu já esteja há mais tempo me acompanhando, porque eu já estou formada há mais de 5 anos e trabalhando continuamente com isso. Talvez você esteja chegando agora. Então já se inscreve aqui no canal, já começa a acompanhar no Instagram, já vem se inserindo nesse mundo para você perceber o quanto eu abordo essa potência feminina que nós somos, o poder que nós carregamos, o poder de criar, de transformar a nossa vida, a nossa realidade e também a humanidade. Então, vamos compreender o que é a ansiedade e o porquê é interessante nós sempre termos um pensamento em mente. O estado de ansiedade, ele não é permanente. Eu não sou. Então, a ansiedade não é uma característica física, uma característica determinante na nossa vida, mas ela é um estado emocional, ela é transitória, ela é passageira. Eu não sou ansiosa, mas eu posso estar ansiosa. A ansiedade, ela é uma emoção natural, que ela está conectada com o medo e que vai se manifestar ao longo da nossa existência, em alguns momentos, em algumas situações. Até aí tudo bem, porque ela vem como um sistema protetivo. Se eu tenho uma ansiedade para falar em público, isso diz que eu preciso me qualificar, me preparar um pouco mais para essa atividade. A ansiedade, ela carrega esse ponto de equilíbrio positivo dentro da nossa vida. Se eu fico ansiosa perante um projeto, um trabalho, eu vou me prevenir, me capacitando para essa atividade. Quando ela se torna disfuncional dentro da nossa vida, quando nós nos identificamos com ela, trazendo ela para a nossa realidade como se fosse um objeto, como se fosse um item do nosso corpo, da nossa existência e que eu não pudesse me desfazer dela. Então, eu quero que você tenha essa consciência que, assim como esse brinco, eu posso retirá-lo no momento que eu quiser. Se eu estou ansiosa, eu posso desenvolver as habilidades para simplesmente eu poder fazer uma mudança dentro da minha realidade. Acima da ansiedade está você, o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua maturidade emocional. Então, o que é importantíssimo que nós tenhamos aqui como consciência? A ansiedade, ela é uma emoção natural, mas ela pode sim se tornar prejudicial para a sua vida. Quando ela se torna prejudicial? Quando você começa a se identificar com ela e não mais conhecê-la para combatê-la. Então você vai dizendo, não, isso aqui faz parte de mim, não importa onde eu vou, eu sou assim. E aí você começa a ter prejuízos fisiológicos, de saúde, de relacionamento, de produtividade, de conexões. Muitos prejuízos estão associados à ansiedade porque nós deixamos de confiar em nós mesmas. Então, nós nos tornamos mais inseguras, mais dependentes, mais inativas ou o contraponto. Mesmo na insegurança, eu vou fazer atitudes de hipercompensação para tentar equilibrar.
Sou insegura, estou insegura, mas tento compensar com alguns excessos, excesso de responsabilidade, excesso de estudos, excesso de relacionamentos. E aí a gente se perde nessa balança, percebe? A gente vive aquela montanha russa, a gente vive aquele brinquedo dos parques infantis. A gente vive aquela gangorra de emoções e a gente deixa de estar estável, de se divertir durante o próprio processo. Então, hoje em dia, o que que nós precisamos ter muita consciência? A ansiedade é saudável desde que eu tenha recursos para poder fazer uma administração adequada desta emoção, desde que ela não se torne disfuncional e patológica na minha vida. Como nós fazemos isso então? Primeiro, a gente reconhece a ferramenta do Mindfulness como uma das principais ferramentas para tratar a ansiedade. O Mindfulness é o nosso estado de presença aqui e agora. Onde estou, o que sinto. Enquanto respiro, eu já estou desarmando o corpo que já está acionado com o cortisol, já está tenso, enrijecido. Então, o mindfulness, que compõe ferramentas técnicas, que são práticas formais e também práticas informais, e é essa grandiosidade do mindfulness, essa adaptabilidade que nós temos da ferramenta para diferentes contextos, é o primeiro recurso e o mais eficaz que nós temos hoje. Nós também temos a psicoterapia. É um outro recurso que vem para autoconhecimento e autorregulação. Então, ele também traz estratégias e ferramentas para que você possa cada vez mais reconhecer a ansiedade no seu corpo e assumir o seu autodomínio, assumir a sua vida. A ansiedade, ela vai se expressar e depois o estilo de vida, mas não quero entrar muito nesse, mas terceiro pilar para que nós possamos fazer uma autorregulação e uma gestão dessas emoções, regulando essa ansiedade no corpo, é também nós termos um estilo de vida mais salutar. Isso envolve alimentação, manejo do estresse, relacionamentos, né? Então envolve 6 pilares que nos compõem o estilo de vida. Mas eu quero trazer um alerta aqui. O que eu quero trazer da ansiedade? Primeiro, que você não se identifique com ela. E segundo, que você reconheça como ela acontece. A ansiedade, ela se manifesta pelos nossos pensamentos, através de distorções de pensamentos. Então, é como se a gente observasse as situações da vida, mas com uma lente distorcida. Como se a gente estivesse com o óculos embaçado, como se ele estivesse sujo. Então, eu estou vendo uma situação, mas a representação que eu tenho dela é equivocada, foge da realidade. Então, nós temos distorções de pensamento negativo, de pensamento catastrófico, nós temos visões, né, visão de túnel, mais de 18 distorções de pensamentos que nos tiram da nossa realidade. Então, sim, é muito importante que você reconheça a forma com que você está pensando. A maneira com que você pensa interfere na maneira com que você sente. Então, uma interpretação de uma situação equivocada faz com que você tenha uma emoção alterada. E nós somos seres comportamentais. Então, quando eu penso em algo negativo, sinto a ansiedade, eu também vou ter um sintoma comportamental, que vai ser uma evitação ou uma hipercompensação, como no exemplo anterior. Para lidar melhor com aquela emoção, ou eu evito e me isolo, ou eu vou de encontro, abraço e até mesmo me sobrecarrego, né? Até mesmo fico me sentindo asfixiada por estar inserida com tamanha inserção naquele ambiente. Um exemplo disso são as mulheres que começam a fazer muitos estudos. Então, elas têm muitos cursos, muitos idiomas, muitas faculdades, e quando ela percebe, ela nem terminou uma, mas ela já está cursando outra. Ela nem finalizou, mas ela já está numa pós. E aí ela simplesmente não consegue ter tempo para si, para sua família, para suas emoções, para sua vida, porque ela está aqui sobrecarregada com estudos e mais estudos, ou trabalho e mais trabalho.
ou de uma relação após outra relação. Ela não consegue ter um tempo, de solitude, um tempo de qualidade para consigo mesma. Então, ela está sempre atropelando as situações. Rayane, como que a ansiedade, que se torna um diagnóstico em alguns momentos da nossa vida e se torna prejudicial para os relacionamentos, para nós, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para os nossos objetivos, propósitos, como que a ansiedade de fato acontece? Então, é muito importante que nós tenhamos uma consciência que a ansiedade, por mais que ela é uma doença atual e que está muito inserida na nossa sociedade, ela muitas vezes tem uma conexão com a nossa infância. E é isso que a gente sempre traz essa consciência dentro do programa Despertar, por exemplo, que é um programa que eu conduzo de autoconhecimento e de autenticidade. Porque quando eu não sei quem sou, eu começo a buscar essas características e acabo compondo a minha essência e a minha existência com características equivocadas. Então, quando eu estou com a ausência de informações sobre mim, eu acabo trazendo, eu sou ansiosa. Não, eu não posso usar essa característica, porque ela não é uma característica, ela é estado emocional. Então, quando eu deixo de ser ansiosa, quem eu sou em verdade? Quais são as características da minha essência, da minha existência? No programa Despertar, a gente faz essa conexão, né? O autoconhecimento junto com este lugar de autenticidade. Quem você é, autoconfiança, verdade, pulsão de vida. E aí a gente identifica o que, mulheres? A gente identifica que sim, muito da ansiedade que você vive hoje, ela teve uma conexão inicial lá no passado, lá na sua infância, lá na sua adolescência, perante uma necessidade emocional que você tinha, perante uma situação que você viveu e que você não soube, não porque você não é capaz de, mas o seu organismo ainda não estava preparado para lidar. Então, não soube elaborar a situação que estava acontecendo. Ou seja, você armazena um estado de preocupação, de antecipação. Ou seja, um exemplo. Uma família onde nós temos pais alcoólatras é uma tendência natural que se desenvolve da criança se tornar um adulto ansioso. Por quê? Porque é um ambiente instável, é um ambiente inseguro. Perante este cenário, a criança começa a antecipar o que vai acontecer quando meu pai chegar, o que vai acontecer com a minha mãe. A criança começa a antecipar o pensamento para poder se proteger. E essa antecipação lá do passado faz com que hoje, na sua adultez, você se sinta insegura e passe muito tempo presa nos seus pensamentos ansiosa, tentando se prevenir, tentando se proteger de situações que muitas vezes não vão acontecer. Além de nós termos esse cenário do alcoolismo, nós temos cenários de brigas, discussões, desentendimentos, então cenários com ambientes muito hostis. Nós também temos cenário onde os pais tinham ou têm algum agravo psicológico, algum transtorno. Então, pais ansiosos também geram uma criança com alto índice de desenvolver um adulto ansioso, porque uma mãe ansiosa, ela não dá espaço para a criança respirar. A criança não consegue ter um espaço para que ela possa. Hum, ela fica em hipervigilância, porque essa mãe fica com um hiperfoco nela. Então a criança fica em hipervigilância. Eu não consigo respirar, minha mãe está sempre em cima, não consigo decidir, ou quando eu decido, eu sempre estou na dúvida. Pensa que isso traz uma confusão, e esta confusão faz com que você chegue agora na adultez, frente a vários sonhos, desejos, objetivos, mas se esbarre com essa realidade, que é a ansiedade. Não se sinta capaz, tenha medos, inseguranças, e aí você vai se retraindo ou você vai hipercompensando. E aí você, em suma, vai sempre se sobrecarregando. Se sobrecarregando, seja por frustrações ou seja pelo cansaço do excesso de atividades e responsabilidades que você assumiu.
A pessoa ansiosa, ela é uma pessoa que ela carrega consigo, sim, um potencial gigantesco. Só que esse potencial é como se ele estivesse cansado internamente. Ele não consegue encontrar a pulsão adequada para aquilo que vai ser efetivo, que vai ser verdadeiramente eficaz para a vida dela. Eu quero que você reconheça que existe um pensamento e este pensamento ele faz uma manutenção desse sistema. Então ele interfere no seu estado de sentir, que reflete na sua reação, na sua atitude perante as situações da vida. O primeiro passo é nós buscarmos ferramentas, ganharmos clareza e consciência de como essa ansiedade opera no seu corpo. Se você também ganhar essa conexão de bom, a partir de determinado momento, foi aquela situação, isso está vinculado ao meu passado, isso também traz uma abertura maior para que você possa hoje olhar e ressignificar, curar essas feridas que estão abertas. E a partir desse momento, você assumir uma postura diferente. Eu quero que você ganhe essa consciência. Não use os seus estados de humor como bengala, como muleta. Muito pelo contrário. Reconhecendo que existe isso está impedindo com que você viva livre, leve e solta, pulsante perante a vida. Porque está ali pesando, retardando o seu crescimento, que você olhe para isso, que você saiba qual foi o significado que isso teve por muito tempo, mas que você escolha abandonar, largar, soltar esses fardos para que você possa fluir. Ninguém vai longe ou muito longe quando esse agravo interno nos corrompe, quando esse agravo interno nos consome. Então, se você tem vários sonhos, desejos e expectativas, é muito importante que você passe a reconhecer isso que está retardando o seu crescimento. Não olhar para isso com vergonha, não olhar para isso com desprezo, não olhar para isso com negação, com rejeição. Muito pelo contrário. Olhar como um fragmento seu que era da infância e que ficou perdido lá e que agora você vai resgatar. E esse resgate do fragmento, esse resgate da sua própria essência, faz com que você se sinta mais segura, mais completa no aqui e no agora, para seguir na direção dos seus objetivos. A ansiedade, ela tem uma questão neurofuncional, ela tem uma questão na alteração da fisiologia do nosso corpo. Ela atua para mim da mesma forma que ela atua para ti. A diferença está se você está capacitada, preparada para lidar com ela ou se ela vai tomar conta e comandar a sua vida. E para isso, para as mulheres que também desejam dar esses passos, né, gerar esse movimento, conectar com essas curas, você vai encontrar aqui embaixo desse vídeo os links para poder entrar em contato com a nossa equipe para poder conhecer o programa Despertar ou o protocolo MBCT, que é um protocolo exclusivo de 8 semanas para você reduzir a sua ansiedade e prevenir as recaídas. Então, sim, você assume a sua autonomia e dificilmente você vai ter um processo de regredir, né? De voltar a sentir isso novamente. Você vai vivenciar a ansiedade, mas numa nova conexão, num novo olhar, de uma nova forma. Espero que esse vídeo tenha sentido e significado na sua vida. Existem várias ferramentas, existem várias maneiras tão prazerosas de nós podermos dar uma funcionalidade, reatar, né, reativar na tua vida aquilo que faz com que você se sinta mais realizada, mais feliz, mais satisfatória. Então não deixe, não permita que a ansiedade esteja impedindo, te impedindo de viver uma nova realidade, de viver os sonhos que realmente pulsam dentro da sua alma. Seja isso para o seu bem-estar físico, seja isso para o seu crescimento espiritual, seja para o seu crescimento profissional, seja para conexão dentro dos seus relacionamentos. Grata pela sua presença no encontro de hoje e até o nosso próximo vídeo.